Ele se chama Ex Agnus Dei. Ex Agnus Dei é a frase que glorioso São Batista traz em São Cruz. Quer dizer, esse é o Cordeiro de Deus. Então, com vocês, Ex Agnus a gente cantava junto com as cantoras, né? A gente parava para as pronúncias, então, quer dizer, com a dona Fiinha, com a Tiana, com a Eva, com o resto do pessoal. Então a gente foi assim, mesmo com esse aperto todo que a gente tinha, então a gente foi aprendendo a pronunciar ali, vou dizer assim, na marra, né? Há muitos anos, né? Quando eu ainda era uma menina, uma jovem menina, a festa era muito animada também, mas os preparativos muito diferentes. Naquela época, quem morava na zona rural vinha no carro de boi. Então, os carros de bois ali, pro dia 23, enchiam o nosso coração de alegria, porque o canto do carro de boi já era um sinal que a festa estava começando. Se tinha festa, tinha banda. Se juntava 10 pessoas e juntava a banda, era uma festa nota 10. Quem estava lá? A banda. Até a banda estava lá. Então ela também criou um nome. Uma instituição que tem mais de 100 anos. Também são casos que a gente ouve falar de, como tudo, né? Grupo de pessoas. Então são grupos que têm uma rivalidade. Então tinha uma rivalidade de uma banda com a outra. Uma queria mostrar mais do que a outra, queria ser melhor do que a outra. Desentendia, o músico ia para uma, voltava para outra. Coisa normalíssima de ser humano. Agora você já imaginou um padre aqui no Morro do Ferro, uma autoridade que não seja eclesial, chega no Morro do Ferro e a Lília Batistão começa a tocar e o coral sacro cantando? Isso, ele dá uma importância para isso. Você imagina para nós. Isso para nós é uma relíquia, isso. E a gente está entregando para essa pessoa que é importante. E a pessoa sabe disso. Sabe? Ela sabe. Ela sabe que aquilo ali é uma coisa muito bem guardada, né, pela comunidade, é uma relíquia da comunidade, e a comunidade tá dando de presente para ele. Tá dando o quê? Tá dando o som, a música da terra. Então, isso aí não tem preço. Imagina pra você ver. Não tem. Essa valorização desse coral, dessa música sacra. Aonde que eles aprenderam isso? Na oralidade, no ouvido. Há quantos anos que está aí? E a importância que a gente dá. Por isso, Leonardo e Geraldo, eu acho que a gente precisa de divulgar muito, valorizar muito a lira. A história da Lira Batistana, ela começa em 1892. Conta-se a princípio que os italianos vieram para o Brasil, muitos para suprir mão de obra nas fazendas, e vários deles vieram para Morro do Ferro. E os dois principais, eu nem sei se é essa palavra, mas os dois primeiros da lira foram o Teodoro Tripaldi e o maestro Tobias Lopes. Aqui, residente no distrito, já havia o Felisbino José Teixeira, que era, inclusive, tabelião aqui no distrito. E o que a história oral conta é que, por não haver nenhum entretenimento no distrito, eles se juntaram com fazendeiros da época
para formar uma banda. E eles já eram músicos na Itália, o Teodosio Tripaldi e o Tobias, e posteriormente outros italianos vieram. Em alguns estudos que eu fiz sobre a história da lira, eu descobri que o senhor Livio Guglielmelli e o senhor Tomás Guglielmelli chegaram no distrito por volta de 1895, 2 anos depois da lira já ter sido formada. Alguns documentos históricos contam uma história um pouco diferente, mas ainda assim, é preciso cautela, né? Ainda um estudo para que a gente possa contrapor a história oral com essa história formal, né, com essa história escrita, e a partir daí a gente identificar, né, o que o que realmente aconteceu na história, né? E outra coisa, eu tinha uma missa gravada, naquelas fitas cassete, né? Eu tinha uma missa gravada. Eu peguei essa missa, eu bati ela num gravadorzinho lá em casa, direto para ouvir, sabe? E a ladainha, mesma coisa, né? Eu tinha uma missa e uma ladainha. E a gente cantava a missa São José, no dia do padroeiro, né? A ladainha a gente cantava, tinha os tanto-ergo, que eram uns 3 ou 4, então eu tinha uma parte gravada dessa forma. E outra, eu fui buscar uma gravação da outra missa, a primeira missa de Batman, que a gente também canta. Então, essa eu fui buscar lá no corredor, né? Com a filha de São Clemente, da Dona Vércia. Eu soube que ela tinha, a Dona Finha me falou que ela tinha. Eu fui lá, ela me emprestou a fita. Da fita eu gravei em outra fita, né, para eu ficar, para devolver a dela. Então a gente batia aquilo ali, o tempo que a gente tinha durante a noite, né, meus meninos, criança, né, pequenininha, tudo, e eu lá na varanda, lá com a gravação, e eu com a partitura e vendo de todo mundo, que era a parte da Dona Finha, que era a parte das outras partes, e eu ali batendo aquela coisa e ouvindo as pronúncias e como que era pronunciado, né? E cada palavra, e também com a experiência que eu já falei, da Dona Finha, Dona Eva e as outras cantoras, todas, que me ajudou muito. E eu comecei com a idade de 12 anos, quem me convidou foi o São Paulo Barros. Foi lá em casa, ele convite para mim, Nectarina. Parece que a Eva já era casada, não? Eu também. Então, entrei, canto da idade de 12 anos, gosto muito, vou cantar até quando Deus quiser. Se Deus quiser, sou muito feliz, adoro a banda, os meus companheiros, colegas, e sou tradição para aqui, para o Morro do Ferro. Eu também comecei pela idade dos 14 anos, comecei a aprender artinha com o seu Tuniquim. Ele fez a artinha para mim, e depois nós começamos, o maestro era o seu Zé da Dona Sirene. E ele que ensaiava ensaiava na casa dele. Depois começamos a cantar, ele pedia nós cantávamos para cantar pianinho, que gostava dos cânticos suaves. Pianinho. Éramos 4 cantoras irmãs. E agora somos 2, que a Catarina mora em São Tiago. Não faz parte mais. De vez em quando ela vem na festa de junho, ela ajuda nós. Mas sempre eu e a Sebastiana. E tem fé em Deus que a banda há de ter continuidade. Quero cantar até os 80. Deus quiser. Até hoje, como diz, graças a Deus, estão cantando. Umas já se foram. A Dona Finha, que era ótima cantora, hoje não faz parte, que a cabeça não ajuda. Mas estamos aí. A Dona Fininha é conhecida pelo Laudamos, né? Ela que cantava Laudamos. Agora hoje é eu e a Sebastiana, minha irmã. Laudamos te, benedicimos te, adoramos te, vós cantamos te, todos os anjos. Louvemos a Deus para sempre. Amém. Depois que o Monsenhor Eloy deixou o Morro do Ferro, eu fiquei mais uns 3 anos dando assistência, né?
A missa era às vezes cantada em latim. Glória, Credo, Santos, Agnus Dei, em latim, na missa. Agora, ladainha era outra coisa, então diferente. Nós envelhecemos por este quadro, lembramos a presença de São João Batista, a força de vossa graça, o entusiasmo na caminhada, esperando que o futuro cada vez melhor. Tudo isso os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dom José assumiu a paróquia do Morro do Ferro, Dom José dava assistência. E na época da festa, Dom José estava à frente. Depois o padre da Chive também, às vezes ajudava, a gente ia, ajudava a solenidade, tá vendo? Mas o responsável era Dom José. Não havia festa que não tivesse a lira. Tanto é que eu morava numa rua que a lira passava para ir para a igreja. Quando dava mais ou menos dia 24, que ela começava a tocar para ir para a missa das 11, a gente ficava numa felicidade especial, né? Porque era um momento que a gente sabia, a festa começou. Era já a lira, daquele entusiasmo, subindo para ir tocar na igreja para a missa das 11. José era mais fechadão, né? Mas mesmo assim ele participava com alegria, que ele gostava muito daqui. Aliás, nós temos orgulho em dizer que nós tivemos um vigário que era bispo. Que não é fácil, né? Qualquer paróquia tem esse privilégio, não. Nós tivemos um vigário que era bispo ao mesmo tempo. Agora o Padre Nilson, você falou nele, né? Padre Nilson, por muitos anos, ele foi substituível na ladainha. Todo mundo tinha, mas ladainha tem que ser com o Padre Nilson, que ele se adaptou tão bem, gostava tanto, cantava tão bem, que o pessoal achava que o Padre Nilson não podia ter outro. Mas entrou, outros vieram e foram também aperfeiçoando, né? Aprenderam a cantar, e hoje é muito bem, todos os padres sabem muito bem conduzir a ladainha. Foi o Monsenhor Eloy quem iniciou essa celebração da liturgia em latim. Ele gostava do latim, ele sabia o latim, ele cantava em latim. Monsenhor Eloy. Depois, na ausência, na falta de Monsenhor Eloy, eu assumi. Aí fui aprender e dei continuidade. O Padre Nilson tinha uma voz, um jeito dele, assim, que era único, sabe? Eu vou dizer, eu acho que assim, o Padre Nilson tinha um rompante, sabe? A fala dele, parece, assim, claro, claro, todos falam, né? Falam com o coração, mas ele parece que era mais emocionado, mais assim, era diferente. Concede nós, somos tuas peças, nome de Deus, perpétua misericórdia, sanidade e caldério,
et gloriosa magnifica Virginis intercessioner, a presenti liberare tristitia et eterna perpetitia, per Cristo nome nostrum. A gente tinha essa parceria com o Padre Nilson. Eu já peguei com o Padre Nilson celebrando menos tempo, eu creio que menos tempo, aí de uns 15, de 10, 12 anos, mas quer dizer, outros padres que estavam aqui chamavam o Padre Nilson. Por quê? Aquele momento ali da ladainha, principalmente dia 23 de junho, pessoas de fora, de Morro do Ferro, que moram fora, que estavam ali presente para aquele momento, para matar a saudade do ano que teve fora, ou de alguns anos, que às vezes era aquela oportunidade depois de vários anos. Então, todos sentados ali, você olhava de cima do coro, a igreja lotada, cheia, então, esperando a ladainha de São João Batista. E o Padre Nilson era, igual eu já falei, diferente. Então, o jeito de celebrar, desde o canto para o começo da ladainha, quando evocava o Espírito Santo, e depois a bênção do Santíssimo com o tanto ergo, com a celebração em geral e a reza, né? Era diferente, né? E a missa, né? A missa também, que sempre a missa celebrada, a missa cantada, maioria das vezes vinha o bispo, né? Mas se o bispo não viesse, por uma ou outra razão, né? Já aconteceu, então estava lá o Padre Nilson, né? Então, é diferente. Se falar assim, não falando só da celebração, mas a gente lembra, até antes disso, né, quando criança, chegada da procissão de São João Batista, e tinha o sermão antes, depois da procissão, né? Depois da procissão, antes da ladainha. Então, aquele sermão pregado pelo Padre Nilson deixava todo mundo atento a cada palavra, né? E era diferente. E pessoas que, até parentes da gente, que vieram, né, depois de anos e anos, para a celebração, participar da celebração da ladainha. Meu tio veio de longe não, de Lavras, que passava anos e anos para servir, e ele falava, gente, a hora que a gente ouve a ladainha, lembra de criança que morreu do ferro, e depois foi passando o tempo, e a gente ficava arrepiado, né, de ver a beleza que era a celebração. Sobre a orquestra sacra, o qual esse documentário fala, né, e principalmente o latim, isso veio da Itália. Principalmente os fundadores da lira trouxeram partituras de missas, ladainhas, e outras foram copiadas, né, por aqui, principalmente pelo Zé de Paula, que teve uma grande importância para a lira. A parte sacra da lira, né, a orquestra sacra, ela é de influência dos italianos. Os italianos vieram para o Brasil e trouxeram com eles não só a vontade, né, de fazer cultura, mas também a cultura que eles tinham em seu país de origem. Então, eu acredito que hoje o latim, né, a importância do latim dessa orquestra, ela remete justamente a esse passado, a esse primórdio mesmo da lira, e a influência italiana, né, que veio aí com os fundadores. Temos aqui uma partitura sacra, datada de 1902, do maestro Teodósio Tripaldi, um dos fundadores da lira, e é uma
uma partitura sacra. A gente tem aqui o TD1 e nós temos aqui o Veni Sancto Spiritu, que são partes integrantes da ladainha. A gente tem ela datada de junho de 1925, 30 de junho de 1925. Nós temos também outra, aí aqui já a partitura da orquestra sacra, das cantoras, né? Então essa aqui é uma ladainha de Nossa Senhora, datada aqui de 1928, assinada por José de Paula. Esse programa, por exemplo, é datado de 1973, o mais antigo que a gente tem aqui impresso. Nós podemos perceber aqui no dia 24 de junho a presença da Lira Batistana na missa das 10h30. Na verdade, nesse ano a missa não foi às 11h, ela foi um pouco anterior, né? Esse é um dos programas mais antigos que a gente tem aqui no arquivo, datado de 1973, e a gente vê aqui, no horário das missas, a gente tem a missa das 10h30, esse ano, né, em específico foi às 10h30, e a gente percebe, né, no caso, as missas foram às 7h, às 8h30, às 9h30, às 10h30, e embaixo a gente tem, sendo a última soleníssima cantada. Então, mais uma prova que essa orquestra, ela tem uma idade já bem avançada, né? Primeiro na missa das 11h, a gente tem a nossa tradicional retreta. E nós fotografamos. Eu tenho aqui algumas fotos, né, da composição da Lira que eu queria apresentar também. Essa, por exemplo, datada de 1950. Nós temos músicos ainda vivos, São Paulo Barros, né, regendo a Lira, que nesse ano fazia 100 anos de existência. No caso, essa foto foi tirada em 1992. Aqui a gente tem algumas cantoras que ainda ainda cantam, né? Aqui a gente ainda tem algumas cantoras que cantam na orquestra. Aqui são fotos um pouco mais recentes, com o Antônio Elias, meu pai, como maestro. Essa também é uma foto icônica, a foto de apresentação do nosso uniforme novo à época. Nessa formação a gente tinha 45 músicos, e ao centro a gente tem a presença de uma das pessoas que mais marcaram a nossa Lira Batistana enquanto amiga da Lira, que é a senhora Marilena Andrade. O Luiz Henrique, irmão do Leonardo, e conversando comigo, ele falou assim: Luca, eu estou precisando de uma poesia assim, assado. Eu peguei e falei assim: eu sei qual é. Aí busquei para ele. É mais ou menos isso. 1980. Meu sogro, então tem 40 anos. Meu sogro morreu. Ele morava aqui na praça. Ele morreu em julho de 80. Isso aconteceu em junho de 81. A festa seguinte. E ele era músico da banda. Tocava uma clarineta. E aí a Edilé, minha cunhada, ela com a família dela, estavam dormindo aqui, no Sociro. E ela conta na poesia dela, ela fala o que é a festa. Festa é alvorada, é casa cheia, tudo. Aí lá no finalzinho ela fala assim, que ela escuta a Lira Batistana e que ela procura uma clarineta. E eu não ouço a clarineta. Aí ela fala que a procissão é uma procissão dos vivos, mas é também uma procissão dos mortos. E aí o Luiz Henrique fala assim comigo: Duga, você fala comigo, tem um escrito seu no rojão, você fala que os seus mortos são ressuscitados na chegada do santo, no dia do 24. Aí eu falo com ele: ô Luiz, e não tem nada melhor, meu filho. Não é doído não, é bom. O meu pai,
Ele tinha tanta loucura com esse santo, com essa lira batistana, que a hora que a lira batistana está chegando, eu vejo meu pai lá. A gente sente. A gente fica emocionado, a gente chora. Vocês podem ver que é um punhado, mas é porque a gente ressuscita eles mesmo, porque eles amaram isso. Essa lira batistana, essa festa. Então isso é muito emocionante pra gente. Ao meio-dia, que bate o sinal do sino, que sobe a banda ali com os meninos da escola. É muito lindo. E depois tem a tradição da 23 de junho, a hora que a banda chega ali na porta da igreja, todo mundo sente alegre e triste, né? Que lembra daqueles que já se foram. E a missa das horas é uma missa mais linda e maravilhosa. Que é uma missa que aqui, só que em Morro do Ferro que existe, né? A missa cantada em latim. Uma das emoções é tocar a primeira vez. Uma das emoções que eu tive, assim, primeira vez lá no Ouro Fino, né? O Solegário, o professor Olegário, tocava, eu não tinha o instrumento para mim, então eu fui com a banda e chegou lá, na procissão, ele me entregou o saxofone e falou assim: você toca na procissão? Eu falei: não sou. O senhor toca. Ele falou: de jeito nenhum. Tá, tem mais um punhado de saxofone aí, vai tocar. Então eu lembro que assim, eu tinha levado as partituras, né, para pregar nas costas dos outros lá pra gente estar vendo, porque não sabia quase nada de cor, né? E aí a partitura, lembro que a partitura caí assim, né? Eu peguei, falei com o Solegário: o começo da vida é muito triste, o pior é o final da vida. E ele realmente, na época, ele depois disso, quando foi no ano seguinte, ele faleceu. Aí a gente houve assim, o começo da vida cheio de tropeços, cheio de coisa aqui, né? E ele dizia assim: o final da vida é pior. E no ano seguinte, ou 2 anos depois, ele já não estava lá conosco. Ou foi o enterro do meu pai. Ele era músico. Era doido, E tocava pistão. Mas nós não chegamos a ver que ele era novo nesse tempo, que era músico. Então ele pediu que quando morresse, queria que a banda tocasse uma música, um toque alegre. Então, França, o São Paulo perguntou ao França qual. Ele falou assim: vai ser o 6 de agosto. E a família, nós filhos, segurando a urna. Isso nunca eu vou esquecer. Eu digo mesmo que eu ia falar. José de Paula Barros, Zé do França, todo mundo conhecia, com Zé do França. E eles oravam nós cantar. Ele ia na missa, dia de São João, e ele ficava olhando lá para o coro, olhando nós. Ele tinha entusiasmo. Aí ele falava assim para nós: vocês estão na hora de arrumar para ir para a missa. Senão você não vai apanhar a missa. Então a gente tinha aquela alegria e nunca se esquece. Momentos bons de lira batistana, quando a gente é novo. A gente bebia umas coisas boas, né? E aí ficava bom, já estava bom. Aquilo a noite era pequena. Hoje em dia a noite manda passar uma noite na rua, não conta, era uma noite comprida. Mas naquele tempo era pequena. E você ouvia a banda. Menino! Nossa Senhora! Aquilo corria de boca em boca, a banda tá vindo. E a banda vinha. Ah, menino, não tem coisa melhor da vida, não. Sem dúvida, a lira batistana faz parte da história de Morro do Ferro, principalmente da festa de Morro do Ferro. Por mais que essa festa ela é anterior à lira, mas
Só com o nascimento da lira batistana que a gente teve uma festa mais incrementada, uma festa mais alegre. É o que a gente tem ouvido em todos os depoimentos. Não há festa de junho sem lira batistana. Enquanto a banda está tocando, durante as festas de junho, o pessoal vai rezando, vai orando, vai tendo aquela participação juntamente com a banda. Então faz parte da fé do povo de Morro do Ferro, do povo batistano, né? É uma das principais. Você citar uma lista aí das coisas mais importantes da festa de junho. A lira batistana, ela está ali entre as primeiras, né? E com certeza, né, pode fazer uma pesquisa que vai citar isso, né? A banda será citada entre 10 pessoas, às vezes 8, 9 será citado, né? E então faz parte da cultura, faz parte da festa, faz parte da fé. É um conjunto de tudo isso para que a festa, a tradicional festa de São João Batista, aconteça. Sem dúvida, a lira batistana ocupa uma parte muito importante da história de Morro do Ferro. É, talvez, uma das mais antigas instituições do distrito, hoje com 132 anos de existência. Pensar em festa sem a lira, jamais, né? Não tem como. Não existe uma festa se não tiver a lira batistana. Então, por isso que a gente tem que valorizar muito a lira. Tem que entender que ela é muito importante para nós batistanos. O outro, a fala da família, a família valorizar a lira batistana. Mas aquele que eu brinquei no começo, do entorno ali, mas a família batistana, ela valoriza muito a lira batistana. A gente gosta muito da lira batistana. E isso é muito importante. A criança, ela dá importância porque ela ouviu o pai falando. Agora a gente precisa, né, de valorizar. Mas como é que a gente valoriza? Valoriza mexendo com a lira batistana. Outro dia eu pensei, falei, meu Deus, e se um dia essa banda desaparecer? Desaparecer como? Por renovação de valores. Que instrumento você adquire, né? Compra-se. Faz um movimento, adquire um dinheirinho, sai daqui e dali consegue adquirir os instrumentos. Com mesmo que seja com dificuldade, mas consegue. Mas de renovação de valores. Aí que vem o medo, a incerteza. Será que nós vamos ter gente suficiente para dar continuidade a tudo isso? A lira batistana, ela está dentro dos meus planos, né? Vocês devem ter percebido que eu valorizo muito cultura. E precisa de valorizar. O pessoal de Passatempo tem loucura com a Nossa Senhora da Glória. O de São Tiago tem loucura com o seu São Tiago. Tá errado isso? Tá certo. É a cultura dele, é a cultura daquela gente, a cultura daquela gente. E a nossa é essa. E dentro dessa cultura nossa de São João Batista, tá a lira batistana, que é uma importância grande, enorme. Não tem festa de junho sem lira batistana. A importância é que nós temos, a nossa fé está anexada à lira, né? O entusiasmo nosso para assistir a ladainha. Como vai fazer uma ladainha faz parte da nossa fé, da nossa tradição religiosa, se não tiver a orquestra da lira? E lá na hora da orquestra, tocando na ladainha, é tão emocionante que eu já vi muita gente chorar. Batistano ausente, que vem e chora mesmo. Chora sem ter nenhuma vergonha de chorar. Que emociona mesmo. Nem tão pouco está na hora da missa das 11, né? E a missa sacra. Nós também nos emocionamos muito. Então, são os dois momentos mais fortes, eu acho, da nossa fé, que incrementa a fé do povo com a lira batistana. Eu acho que os dois momentos mais fortes é a ladainha e a missa das 11. São os dois momentos mais tocantes, que a gente sente a fé do povo, mas a importância que tem a lira para mexer com essa fé, revolver essa fé.
Então é muito importante mais. A gente não concebe uma festa sem a Lira Batistana. Não existe festa. Então, essa é uma mensagem que eu deixo para vocês aí que possa estar junto com a banda, tá fortalecendo. Estamos vivendo, vamos viver, se Deus quiser, a partir do próximo ano, uma nova era. Glória in excelsis Deo. Laudemos te, benedicimos te, adoremos te, glorificamos te. São 9h13 e eu vou aos destaques desta manhã, iniciando pelo jornalista Carlos Augusto de Matos. Carlos, na sua opinião, o que é que merece destaque daquilo que aconteceu ao longo dos últimos dias em Oliveira? Márcio, eu aponto como destaque uma reportagem que está na edição dessa semana do jornal UAI. É uma iniciativa do ex-presidente da Associação Comunitária São João Batista de Morro do Ferro, o Ildeano Sebastião Silva. O Ildeano está propondo que as fogueiras realizadas durante as festas juninas e outras celebrações religiosas seja feita com madeira de eucalipto, madeira plantada ao invés de madeira nativa, como é feito hoje. É uma iniciativa que, a meu ver, merece ser destacada, porque nós sabemos que hoje a importância da preservação do meio ambiente, da preservação das matas nativas, e sem dúvida alguma essa é uma iniciativa que merece destaque, merece apoio e merece ser vista com bons olhos pela comunidade e principalmente pelas pessoas que realizam, que promovem essas festas juninas e outras festas religiosas nas quais são queimadas, são feitas essas fogueiras. 9h14, não só concordo, como aplaudo a iniciativa do Ildeano Sebastião Silva, que é líder comunitário em Morro do Ferro e que propôs, como Carlos muito bem lembrou, que se use fogueira lá em Morro do Ferro feita com madeira de reflorestamento. A madeira plantada para essa finalidade, que é a finalidade de ser colhida e utilizada como o eucalipto, por exemplo. É a principal alternativa que temos na região. O Ildeano enviou-nos um e-mail ao Jornal UAI e também à Rádio Sociedade, e nesse e-mail ele explica toda a sua mobilização, que já tem alguns anos, para que a fogueira da festa de São João Batista em Morro do Ferro seja feita com madeira de eucalipto. Aparentemente, Carlos, uma medida simples e ao mesmo tempo que pode aparecer aos olhos de algumas pessoas como sendo pouco significativa. Eu não penso assim.
Além de se economizar madeira nativa, lá em Morro do Ferro nós estamos dando, quando fizermos esse tipo de coisa, estaremos dando um grande exemplo à comunidade de Oliveira. O Ildeano destacou-se ao longo dos últimos tempos, como um ambientalista, alguém que se preocupa com o meio ambiente, inclusive a pessoa que encabeçou, ainda em 1996, um trabalho para que a comunidade de Morro do Ferro pudesse tomar consciência, e a de Oliveira também, e o poder público também, da situação das vossorocas, as erosões que atingem a região próxima da área urbana de Morro do Ferro, na verdade dentro da área urbana, e algumas regiões rurais também. E de lá para cá vem tomando várias outras iniciativas importantes. Eu lia há pouco tempo a entrevista que ele concedeu ao jornal Gazeta de Minas e já li também outras publicações sobre um chuveiro ecológico que ele conseguiu produzir. É também alguém que tem muito talento com marcenaria, com a parte elétrica, com a parte hidráulica, o Ildeano. E ele construiu um chuveiro muito interessante, e isso foi matéria inclusive de TV, muito significativa essa iniciativa dele. É coisa de gente que tem bom coração, de gente que está aberta à proteção da natureza. É esse tipo de coisa que eu gostaria de ver proliferar em Oliveira. Esse tipo de mentalidade merece fazer escola por aqui, Ildeano. E eu gostaria também de dizer que concordo em gênero, número e grau, como dizemos popularmente, com a situação que o Ildeano propôs. O Ildeano nos contou no e-mail que enviou ao jornal que já esteve lá na Cúria Diocesana e protocolou uma correspondência destinada a Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro, nosso bispo diocesano. Nesta correspondência, ele pede que a diocese faça a gentileza de analisar a sua carta e de colocar em prática aquelas ideias que tem. E pensa, inclusive, que isso deve ser feito já para este ano, já deveria ter sido feito, segundo ele. E ele anexou a sua correspondência que enviou ao UAI e também a carta que enviou à Mitra Diocesana. Ele anexou vários laudos de engenheiros aqui da região. Os engenheiros disseram aquilo que, em certa medida, é óbvio, que, com certeza, substituir-se a madeira nativa pela madeira de eucalipto trará um ganho para a preservação dos recursos naturais da região de Morro do Ferro. Ainda que haja licença para a retirada dessa madeira nativa, nós poderíamos evitar isso na festa, principalmente porque a festa é religiosa, principalmente porque foi a Igreja Católica quem deu o bom exemplo de preservação do ambiente, como lembra o Ildeano, ao lançar várias campanhas da fraternidade, junto com outras igrejas, defendendo o meio ambiente. Espero, portanto, o Ildeano, durante a semana, nos pediu que entrássemos em contato com o Dom Miguel e eu não consegui, não tive tempo, infelizmente, Ildeano, de fazer isso, mas registro aqui e peço o apoio da população de Morro do Ferro. Se as crianças crescerem aí em Morro do Ferro e aqui em Oliveira, sabendo que até numa festa religiosa se tem a preocupação de substituir a madeira nativa pela madeira de eucalipto, nós vamos efetivamente ficar com uma mentalidade que vai produzir efeitos em longo prazo. O valor maior desta medida não está nem na madeira que se economizará, a madeira nativa, lá na fogueira de Morro do Ferro. O valor maior está no exemplo que nós estaremos dando para a posteridade, para as próximas gerações. E já aproveito a sugestão do Ildeano, Carlos, e coloco-a também à disposição de todas as outras pessoas que queiram conhecê-lo. O Jornal UAI publicou esta semana a reportagem detalhada sobre a fogueira ecológica, assim chamada pelo Ildeano, lá em Morro do Ferro. Parabéns, coincidentemente, eu fazia elogios ao Ildeano na semana passada e acho que ele tem crescido aos olhos da comunidade porque tem um coração puro. Não age com ódio, não age por politicagem, não faz qualquer negócio para se manter na política. É uma liderança que vem surgindo, não contaminada por alguns problemas que infelizmente afetam certos setores da sociedade no que diz respeito à representação política. São 9h19. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama.